Vamos fazer o teste se estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Maldito Caps Lock aqui. Queridíssimos, boa noite, noite de sábado. Um episódio raríssimo do trabalho MJG TV numa noite de sábado, hein? É uma coisa que você não está acostumado a ver. Definitivamente não é o normal. Nesses 7 anos, vamos completar 7 anos de YouTube no mês que vem. Mais precisamente nesses 4 anos e meio, desde que começamos a realizar eventos ao vivo, que era um sonho que a gente tinha, que eu acho que é uma coisa muito legal de fazer. Então, desde que começamos a produzir conteúdo ao vivo, raríssimas vezes nós produzimos alguma coisa num sábado à noite. Até por questões óbvias, né? Você imaginar o ranking, se não foi liberado o informativo da FenaBrave na sexta-feira, não será no sábado. Então, ranking de sábado é uma coisa que praticamente nunca vai acontecer. Em sábados alternados, eu tenho aqui a presença da minha Isa, que impossibilita totalmente a produção de conteúdo, mesmo gravado. Ao vivo a gente tentou e o resultado foi cômico, né? Até estou sendo injusto, porque no fim do ano eu quis gravar um conteúdo para vocês e ela ficou aqui, se comportou super bem, cada vez mais, né? Evoluída, entendendo as coisas, então... Mas não teria porquê com ela aqui a gente gravar conteúdo para o canal que pode ser disponibilizado durante a semana. Outras coisas também, habitualmente, aí hoje, por conta do número muito baixo, e eu já começo fazendo esse minha máxima culpa, número muito baixo de produções nas últimas semanas, que tem uma explicação para lá de óbvia, né? Estamos com uma agenda presencial muito complicada. Nós, no início lá da pandemia, em 2020, nós tivemos um período em que gravávamos, quem não se lembra? Acho que é a única coisa saudosa desse período maldito todo, né? A gente conseguia gravar com vocês praticamente todo dia. Quem não se lembra que nós tivemos ali lives praticamente todos os dias? E foi um momento, nesse aspecto, foi um momento interessante. E agora nós estamos em busca do tempo perdido, né? Que, na verdade, é uma coisa impossível de você recuperar um tempo que foi perdido, mas é a maneira como se costuma dizer. Então, não tem dado tempo para a gente produzir a quantidade de conteúdo que a gente gostaria. Porém, eu me comprometo nesse vídeo e vou explicar alguns conteúdos que vou preparar durante o mês de abril para assinantes, para o pessoal que aderiu ao #carro. Nós teremos alguns conteúdos muito interessantes. É possível que, além desses aí, ou que de repente um desses conteúdos seja disponibilizado aqui, quando for inédito, ele seja disponibilizado aqui aberto. É uma possibilidade que eu considero. Ainda não está 100% fechada essa questão. Mas aí depois ele passa a ser privativo dos nossos assinantes, do pessoal dos planos antigos e do pessoal que está aderindo ao #carro. Muita correria, e isso em parte é bom, né? A gente precisava dessa retomada, mas sem dúvida que o trabalho aqui não está tão frequente quanto a gente gostaria. Uma grande mudança que vai acontecer, porque esses ajustes
eu estou sempre fazendo e acho que é normal, grandes plataformas, grandes empresas fazem ajustes de rota o tempo todo. E Canal 1 e Canal 2, graças ao sucesso muito bacana do ranking de vendas que foi disponibilizado lá ao vivo, né, na semana passada, eu fiquei muito satisfeito e eu acho que a gente vai conseguir concluir uma travessia que a gente gostaria já de ter feito há muito tempo, sem que, com isso, o Canal 1 seja prejudicado de qualquer maneira, sem que, com isso, o nosso inscrito, aquele que acessa aqui com alguma regularidade ou não, seja privado de conteúdos importantes, seja privado de informações, inclusive sobre o universo automotivo. Mas eu acho que mais do que nunca em 2022 é possível. Então, de certa maneira, algumas coisas aqui no Canal 1. Falei e não falei muito, né? Não expliquei muito o que vem por aí, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu tenho certeza que vocês vão compreender. Não haverá prejuízo nenhum, como jamais aconteceu prejuízo para assinante meu. Os nossos assinantes, muito que pelo contrário, sempre são favorecidos de alguma forma com as mudanças que nós fazemos aqui. E não poderia ser diferente, o carinho, a resposta é recíproca. O Absoluto Podcast, que é um sucesso, é um negócio muito legal. Nós passamos março inteiro sem gravar. E abril nós já estamos no dia 9, quer dizer, 40 dias brincando que o Absoluto Podcast não foi disponibilizado para vocês. Me desculpo, gostaria muito, tive muitas pautas que acabaram sendo vencidas, acabaram expirando, porque alguns assuntos eles são aquela coisa, ou você aborda imediatamente, ou então eles ficam datados muito rápido, né? Então a gente tem algumas coisas que não foram faladas aqui, e que a essa altura do campeonato já não me adianta mais trazer de volta à baila. Vocês sabem como que eu penso, vocês sabem que para mim é fundamental que haja resposta do meu público, daquele que realmente é o meu público, né, das pessoas que tratam a gente com bastante carinho, bastante respeito. E é para esse público que a gente faz o Absoluto Podcast e todas as outras alternativas, todos os outros conteúdos, sempre buscando levar para você a coisa feita com muito carinho, com muito respeito, com muito amor pelo que fazemos, né? E uma coisa que me incomoda e não é segredo para ninguém, nós temos aí o Terry, atenção, né? Eu cito Terry Crews, que era o Julius do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Um personagem bastante folclórico e que inclusive o seriado teve mais sucesso no Brasil. Muitas coisas estrangeiras vêm para o Brasil e tem a façanha de obter mais sucesso no Brasil até do que nos seus próprios países de origem. E esse programa aí, esse seriado, é um desses casos, e o Julius é um personagem hilário, né? Performado pelo Terry Crews. Ele é o presidente dos Estados Unidos no filme Idiocracia. É um filme que eu recomendo pela reflexão. Não é um puta de um filmaço, uma coisa maravilhosa, não é. Tem alguns momentos aí que ele é até bem chato, mas a ideia de que o mundo involui, a humanidade involui o tempo todo e caminha para um processo de imbecilização grotesco, nós temos visto o tempo inteiro. E é claro que o país onde vivemos, governado pelas pessoas que o povo brasileiro e as suas manias estranhas, né, os seus hábitos bem peculiares, como diria aquele maluco lá daquele filme, que era o filme
das donas de casa frustradas, né, os 50 Tons de Cinza e as suas continuações, filme para as donas de casa que estavam sedentas, e ele dizia que ele tinha gostos bem peculiares. O Brazuca tem gostos e hábitos bastante peculiares. Se o rapaz conhecesse a Banânia, ele entenderia que as coisas exóticas que ele faz com a mocinha, com a franguinha lá, são absolutamente comuns, banais e não tem graça nenhuma. Esse país não é para amadores. A coisa aqui é complicada, é bastante complicada, e em todos os setores, meu povo, eu digo sempre para vocês que é impressionante um país atrasado dessa maneira, um país onde as coisas funcionam de uma forma totalmente alheia ao fundamento lógico. Então nós temos nesse momento, no segmento automotivo, a indústria automotiva não tem mais nada a ver com isso. Porque quando falamos de carros usados, a indústria já cumpriu o seu papel de produzir e de colocar esse carro no mercado. A partir do momento que ele é um usado, você sabe, o veículo, a partir do momento que deixa o pátio da concessionária, ele se torna um carro usado, a despeito de qualquer idiotia que se queira plantar como seminovo ou sei lá o que, relíquia e guaraná de rolha. Essas coisas não existem. Existe o carro novo e existe o carro usado. E que nós temos uma situação onde veículos usados eles têm apresentado uma valorização artificial e que permite, é claro que a desvalorização da moeda, já falamos disso aqui recentemente, é claro que a desvalorização, a mega perda de valor da moeda banânica, o Queiroz, evidentemente faz com que algumas situações anômalas, mas de qualquer forma, um veículo que, por exemplo, aí depois de 8, 9 anos de emplacado, ele ter um preço médio nominal superior ao que tinha quando 0 quilômetro, mostra bem a pátria de imbecis idiotas na qual nós também, infelizmente, estamos aqui amarrados, pelo menos por enquanto. Espero que essa condição possa mudar e eu reitero, você que tem a oportunidade de repente, conhecer, visitar, eventualmente morar, trabalhar, se estabelecer num país civilizado, você não perca essa oportunidade com bananismos sentimentaloides com relação a esse país, que nunca foi bom. E eu lamento dizer, a gente até comentou isso no grupo de discussão recentemente, mas a nossa geração, você que me assiste, que me acompanha às vezes há um tempo, eu sinto muito, mas nós não vivenciaremos um Brasil minimamente aceitável e aceita que dói menos, tá? Então esse país é essa lástima absoluta mesmo, e refletido aí também em todo esse processo pré-eleitoral, onde excrementos vivos são os candidatos e você não vê nenhuma perspectiva, literalmente um pior do que o outro. O ex-juiz, que eu sinceramente tenho curiosidade de saber como se deu o processo, como foi o concurso onde ele foi escolhido, se de repente ele não tinha concorrentes, o que aconteceu. Um sujeito que sequer se expressar consegue, um semi-analfabeto funcional. É uma coisa deprimente o tipo de herói de barro que o brasileiro... E nós temos casos no dia a dia melancólicos, né? O desejo de criar pequenos ídolos, pequenos heróis, se estende inclusive para territórios estrangeiros. Então você tem o caso daquele mendigo que eu honestamente não vou entrar no mérito, até porque não há mérito nenhum para entrar,
Mas o brasileiro, ele não se contenta com isso. E ele busca expandir o seu desconhecimento, o seu ódio a países e povos e situações estrangeiras, como esse episódio que humanamente é melancólico também, que é a guerra que vem sendo travada em solo ucraniano. Aí o brasileiro, como o brasileiro é um idiota, é um palhaço, ele obviamente escolheu o palhaço ucraniano para torcer. Escolheu um semelhante para chamar de seu herói. E ignorando as questões históricas, seculares que envolvem esses povos e esses territórios, e que evidentemente, se fosse a intenção da Rússia de repente resolver essa questão num intervalo curtíssimo de tempo, e seja lá à custa de quantas vidas e quantas perdas mais fosse necessário, isso certamente teria já acontecido há muito tempo, mas o Brazuca ele não se conforma e ele procura sempre mostrar que ele não é indiferente. Ele é burro, mas ele, em hipótese alguma, é indiferente às coisas que acontecem em solos estrangeiros também, em lugares muito longe daqui, que a maioria nunca vai chegar nem perto, não sabe nem apontar no mapa onde são esses territórios, mas estão aí cuspindo marimbondos e tomando partido desse ou daquele povo. Idiota é uma coisa que esse povo não se cansa. Gente, eu falei para vocês, momento de pura descontração, tá? Que inclusive é uma linha de trabalho que eu pretendo inserir aqui no canal MJGTV. Eu disse para vocês recentemente naquele vídeo do Zuluzinho, porque um ator que foi premiado com o Oscar da Academia Norte-Americana agrediu um colega com um tapa na cara, um tapinha fraco na cara, e uma coisa com toda a panca, como dizia minha mãe, de ser fake, e a gente mostrou ali o negócio, o que é realmente você dar um tapa na cara do seu semelhante, né? Que foi um negócio hilário. Eu comentei naquele vídeo, e os nossos trabalhos aqui, eles repercutem com uma galera que eu conheço e que eu convivo no ambiente virtual, e também tem uma galera, uma turma com quem eu tenho o prazer, alguns casos, desprazer em outros, de conviver presencialmente com essas figuras. E eu disse que você assistir, eu tinha um conhecido uns anos atrás, que ele pagava horrores, ele assinava essas lutas de MMA. E com todo respeito ao trabalho, ao esporte profissional de quem quer que seja, para mim, Marcelo, honestamente, não faz sentido nenhum passar as minhas noites de sábado, por exemplo, que é um dia que habitualmente passava muito disso daí, dedicando meu tempo, minhas noites, minhas madrugadas, assistindo peludo, seminu, se socando, se agarrando dentro de um octógono. Eu acho que a vida da gente, ela é muito curta para a gente desperdiçar com coisas que não fazem o menor sentido. E alguns desses meus conhecidos, esses meus correligionários presenciais, fizeram uma pergunta, tá, mas se eu não assistir isso daí, eu gosto de esportes, o que eu vou assistir para compensar essa lacuna de evitar ficar vendo barbudo, suado, seminu, se estapeando dentro de um octógono? Então eu vou trazer algumas alternativas aqui para você. É lógico que nem sempre esses eventos estarão disponíveis mesmo na TV por assinatura, mas você tem aí um vasto material, por exemplo, no YouTube, para você se distrair. Então a série Time Out começa aí com a saltadora, se eu não me engano, ela é a saltadora tripla, de um paiseco chamado Malta,
chamado, acredito que a pronúncia seja essa, Claire Azzopardi, né? Porque esses países aí têm uma influência italiana muito grande. Então, vamos mostrar um pequeno vídeo aqui de como que você pode ocupar o seu tempo assistindo um esporte na televisão. Hoje todo mundo também tem Smart TV. Você não precisa se preocupar, mas não está passando. Abre o YouTube, procura por essas feras aí que você vai ter entretenimento de sobra. Então, este é o segmento para homens de cultura, pessoas que gostam de uma informação sofisticada, apreciam o trabalho atlético de algumas pessoas. Então, se você é do tipo sensível, do tipo que não é lá muito fã disso daí, eu quero lembrar os amigos, as amigas, que existem lugares de sobra, existem milhões de canais onde você pode se satisfazer. Então aí, você sabe que eu sou preguiçoso pra cacete, né? Eu podia ter tirado essa abertura aí, mas acabei deixando. Bom, muito bem. Você então, presta bem atenção. Você não quer ficar assistindo MMA. Então o que você vai fazer? Você vai assistir os torneios de atletismo. Esse, se eu não me engano, foi um torneio indoor. Vamos botar para rodar um pouquinho. Aliás, se você quer um conselho, que um dia a gente pode até fazer aqui desse espaço um segmento para conselhos matrimoniais. Eu acredito que mesmo a tua senhora vai ficar muito mais feliz, vai ficar até aliviada de te ver assistindo o salto triplo, o salto em distância das moçoilas, do que ficar assistindo barbudo se estapeando no octógono. Vamos botar para rodar um pouquinho? Depois eu vou fazer um react de um vídeo desse. Então tá lá, se preparando, tal. Né? Essas fulanas, algumas delas são meio doidas, né? Elas têm tique nervoso, elas ficam fazendo umas coisas assim, mas nós não estamos aqui para julgar ninguém, né? Aliás, até estamos, mas nós não somos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas para fazer esse tipo de julgamento. Nós vamos julgar outra coisa. As imagens, bota as imagens. Ah lá, todo um ritual estranho, né? Mas calma que vai valer a pena. Foi, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Opa. Digamos aí que é um sedã, 700 litros de capacidade no porta-malas. Que tal? Você prefere o MMA ou prefere um esporte mais técnico? Companheiro. Mas, Marcelo, a moça salta mal pra caramba. Putz, que pena. Honestamente, olha só, hein? É uma imagem. Aliás, parabéns para o câmera também, que o câmera é dos nossos. É assim que a gente gosta, né? Parabéns aí à equipe de transmissão. Vai ter um outro vídeo depois que a gente vai disponibilizar. Vai ser o último slide. Nós temos mais 2 slides nesse Absoluto Podcast. Olha lá, ela salta mal pra caralho. Ela tá em o quê? 9º lugar ali, péssima. Você vê que a distância dela... Mas, fala uma coisa pra mim. Who cares? Você tá preocupado com isso mesmo? Eu não. Acabou o slide. Tá? Espero que vocês tenham compreendido a mensagem aí, mas nós vamos deixar a mensagem mais clara no outro vídeo que faz parte desse Absoluto Podcast. Agora, né, mais tranquilo, gente, me respeita, né? Agora mais tranquilo, a gente passa a informação muito importante para você, que é assinante do hashtag
carro. Mês de abril de 2022. Como que vai funcionar? Nós vamos preparar alguns conteúdos importantes, disponibilizar para vocês. Então, tem muita coisa para falar do casinho. A gente ainda não gravou praticamente nada, não disponibilizou praticamente nada. Esse vídeo, essa palestra, é sobre procedimentos de escolha de um primeiro carro. Isso é um negócio muito legal e que este talvez seja o conteúdo que com certeza eu vou disponibilizar. Então, como que vai funcionar? Ele inédito, ele vai ser oferecido para vocês como se fosse uma live, igual esse vídeo que eu estou fazendo aqui, e terminou a live, ele automaticamente se torna não listado e depois ele vai ser exclusivo para os assinantes do Hashtag Carro. Procedimentos de escolha de um primeiro carro, desde aquela pessoa que tem pouco dinheiro, aquela pessoa que entende que não é coerente um primeiro carro com um valor agregado, um valor empatado muito grande. Então, o exemplo do casinho aí, um carro na faixa dos seus 10 a 15 mil queroses, para funcionar como primeiro carro, econômico, pequeno, fácil de manobrar, sem frescuraiada, mas um carrinho competente dentro da sua missão, até aquela pessoa que entende que deve presentear um filho com um carro de entrada, mas um carro 0 quilômetro. Então eu quero abordar com vocês um pouco dessa lógica que leva as pessoas a tomar essa decisão. Qual é o carro que, afinal de contas, eu vou adquirir para que o meu filho, ou também, e essa leva de primeiro carro, é muito interessante você parar para pensar, porque existe a leva do primeiro carro e, sem ironias, a leva do último carro. Como assim? Você já criou seus filhos já saíram de casa, já foram para a universidade, já de repente se formaram, já começaram a ter uma carreira, e você não precisa mais de um sedã médio, não precisa mais de um crossover, de um SUV compacto, de um SUV na acepção da palavra, e você pretende daqui por diante um carrinho pequeno, um carrinho econômico, com baixo custo de manutenção, para você se deslocar, só você e a mulher, só você e o marido. E você não está muito interessado em despender altas quantias para isso. Então eu quero abordar com a minha comunidade esse tipo de situação. O primeiro carro, aparentemente, seria para jovens, para pessoas que estão iniciando a sua vida profissional, mas quando nós pensamos em primeiro carro com essas características, e mesmo os novos, você pode também criar aí um segmento que é muito similar do que seria o último carro. Você não vai ter que carregar filhos pequenos, não vai ter que carregar muita bagagem, até mesmo a sua compra de supermercado, até pelos preços, né? A inflação maravilhosa, o país, a economia, recuperação em V, né? Enfim, você faz uma compra do supermercado que vai caber no porta-mala de um carro desse. Você precisa racionalizar, porque é um momento de vacas magras. Então, o primeiro carro ele serve para outros perfis também. E eu acho que é uma oportunidade raríssima que nós temos, apesar dos milhares de vídeos que nós temos aqui, de abordar isso diretamente com a nossa audiência. E como que vai funcionar? Será disponibilizado esse vídeo ao vivo, ele será oferecido de maneira aberta e terminou a live, automaticamente ele passa a ser privativo dos assinantes dos planos mais antigos, assinantes do Hashtag Carro,
e posteriormente também ele será incorporado à biblioteca do Hashtag Carro, tá? Eu acho que é por aí que a coisa deve funcionar. Outro vídeo que a gente vai fazer para os assinantes é sobre a OLX, um site conhecidíssimo de compra e venda online, que inclusive de uns tempos para cá, detectando que plataformas como o Mercado Livre cresceram demais e prosperaram demais. A própria OLX hoje ela ambiciona voos mais altos, então eles criaram aquele OLX Pay para permitir que a pessoa fizesse as transações intermediadas pela OLX, mas quando você analisa o universo automotivo, e eu já vou até adiantar para vocês, sem constrangimento nenhum, quando você faz uma pesquisa na OLX sobre veículos, e que me perdoe o povo brasiliense, né, o povo candango, os milhares e milhares de trabalhadores, de pessoas honestas, não pessoas de bem, pessoas honestas que vivem, moram, trabalham no Distrito Federal, mas é assustador quando você procura carro no território, né, escolhendo o território do DF na OLX. A quantidade de golpes, mas golpes assim toscos, né? Anúncios fraudulentos. É que nem aquela outra merda chamada Facebook. O Facebook é o seguinte, se você fizer um anúncio bem feito, correto, tranquilo, na plataforma do Facebook, a chance de você ter algum tipo de problema com o Facebook é considerável. Você tem grande chance de ter problema com os caras. Quando você faz anúncios, quando você cria páginas fake, mas você dá o caraminguazinho do Facebook, você vai ter a sua publicação disponibilizada tranquilamente. Então, são plataformas asquerosas, onde você, para de repente fazer algum tipo de negociação, você tem que ter um filtro muito criterioso para poder selecionar anúncios minimamente aceitáveis para dar sequência na sua pesquisa. Porque às vezes você está ali fazendo a tua pesquisa e é um processo amplo, você vai procurar em diversas plataformas até poder escolher o carro da tua escolha. Lembrando também, né, por favor, você que de repente não vai assistir esse outro conteúdo, que automóvel você não compra pela internet. A internet ela é muito equivalente na lógica da negociação de algo desse tipo com o telefone. Ela é um espaço onde você consegue contatar e agendar. Agendar o quê? Agendar visitas para poder tomar a sua decisão. Agora, se você compra, se você toma a sua decisão de compra, única e exclusivamente por isso, chega lá, nem olha o carro direito e já vai assinando o cheque, você é um jumento supremo. Você me desculpe, mas a sua burrice ela sangra os olhos, né? Então, esse é o tipo da coisa que nós não podemos fazer. Nós verificamos alguns anúncios, mais ou menos assim, é como o tênis, né? O brasileiro não é muito familiarizado com o tênis, mas quando você vai sacar e você recebe lá as bolinhas para você escolher com quais delas você vai sacar, porque é mais ou menos isso daí. Os anúncios você vai filtrar, e esse é um outro conteúdo muito legal que a gente vai disponibilizar, filtrando o anúncio de carro na internet. Porque tem algumas coisas que é óbvio que a pessoa pode ter feito um anúncio ruim, um anúncio com poucas fotos, um anúncio com pouca informação, um anúncio com fotos péssimas,
por causa de um desconhecimento. Mas em 90 a 95% dos casos tem picaretagem na jogada. Então, você assistindo esse tipo de conteúdo nosso MJG, você fica preparado, você fica protegido, você fica prevenido. Protegido não, né? Porque cada um responde por si. Mas dali por diante você vai ter uma outra percepção de anúncios obscuros, anúncios com facilidades muito fora do mercado. Hoje, eu repito, nós temos alguns carros que têm valorizado essa excrescência. Isso é uma excrescência absurda. Tem carro que está valorizando 5% ao mês, de uns meses para cá. E é uma coisa doentia, mas enfim. Então, num universo onde os veículos estão valorizando artificialmente tanto, um anúncio onde alguém ofereça um veículo perfeito, em perfeitas condições, muito abaixo desse valor, precisa, da tua parte, receber no mínimo um sinal de alerta. Se você não fizer todas as pesquisas, todas as análises, se não visitar esse carro em loco e identificar determinadas coisas, você pode levar um fumo gigantesco, eu nem vou falar onde, você sabe muito bem onde você vai tomar. Então, essa filtragem, é óbvio que um ou outro menos esclarecido nas questões virtuais pode fazer um anúncio de merda simplesmente porque ele desconhece. Mas na imensa maioria dos casos, você vai ter anúncio estranho, anúncio com fotos péssimas, adiantando um pouco, coisas óbvias, né? Carros com sérios problemas de funilaria e pintura, carros com sérios problemas de condição, aspecto e manutenção interna, são carros com fotos sempre tiradas à noite, em ambientes escuros, ambientes na penumbra. Uma palavra que eu abomino é a palavra seminovo. Uma outra palavra que eu abomino em anúncio de carro usado é a palavra detalhes. Detalhes de pintura, quase sempre o carro precisa, no mínimo, receber aquilo que às vezes é chamado de banho de tinta. O que esses caras chamam de detalhes, e a gente vai pegar alguns anúncios também para mostrar isso para vocês, a concepção de carro impecável de algumas pessoas é um negócio muito assustador. Porque não é possível que um veículo onde estão faltando peças de acabamento interno, onde existem danos à pintura, danos à lataria, essa pessoa fala que o veículo está impecável. Ou então se utiliza da palavra detalhes, detalhes a serem feitos, como a gente dizia um tempo atrás, são as chamadas mínimas avarias. Isso é uma piada. Isso é uma coisa que no anúncio você já consegue filtrar. Problemas de documentação diversos, carros com passagem por leilão e que na loucura atual o indivíduo quer vender como se nada tivesse acontecido, quer vender pelo valor do referencial. Como o referencial às vezes tem subido 5%, 7% ao mês, o indivíduo lança lá um valor que não corresponde à tabela FIPE e coisas que você precisa ponderar muito bem. Eu acho que pagar muito caro, pagar valores acima de referencial, só em unidades realmente assim privilegiadas. E como a gente costuma até dizer também, o próprio Sandro fala isso sempre, a exclusividade em determinado tipo de carro é um preço que precisa ver se você está disposto a pagar. Porque se nós estamos falando de um carro de coleção, um carro legal, um carro diferenciado, até vai. Agora, você pagar pequenas fortunas, valores totalmente fora, mesmo do mercado maluco que a gente está vivendo, a troco sei lá do que, precisa se refletir muito bem. Meu povo, um sábado à noite não dá para a gente estender o conteúdo muito mais tempo. Então a gente vai terminar este conteúdo
com mais um timeout da saltadora em distância sueca. Ela é sueca, ela tem uma descendência lá, não lembro de que país ela é, mas a Kadi, se não for assim que pronuncia, que pena também, não sou intérprete de sueco, a Kadi Sagnia. Mas Marcelo, não é assim que fala. Sinceramente, se você viu um sedã agora há pouco, prepare o seu coração. É um vídeo bem curto. Então vamos lá. Uma atleta levemente, como eu falo já faz muito tempo, uma atleta parruda, né? Uma atleta que tem substância. E os caras assistindo MMA, cada louco com a sua mania. Prepare o seu coração. Saltou. O salto não valeu, que pena. Tá bom pra você ou não? Opa, me empolguei aqui. Tá bom pra você ou não? Vamos assistir de novo, fazer o quê? Então foi, saltou. Um sedã de respeito, hein? Vamos pegar um frame mais favorável aqui. Bem que acho que de qualquer jeito ficaria favorável. É isso aí. Eu quero agradecer a todos pela presença neste Absoluto Podcast número 12. Espero que vocês tenham gostado das novidades todas que nós trouxemos. E durante a semana eu volto com muita coisa boa. Um grande abraço em todos e até!